O Vietnã é um dos países mais biodiversos do planeta. Aproximadamente 10% das espécies do mundo vivem aqui. Florestas tropicais explodem em vida selvagem. Mas há menos de 50 anos, as coisas eram muito diferentes. As florestas do Vietnã foram dizimadas quando uma batalha entre povos transformou-se em uma guerra contra a natureza. A poeira finalmente baixou e, de forma impressionante, a vida reagiu. Até hoje, novas espécies são descobertas a uma taxa incrível. Estas florestas são sua arma secreta. E como uma fênix que renasce das cinzas, a redenção continua. Indochina selvagem. Vietnã. O Vietnã é o país mais oriental da península da Indochina. Ele se estende por aproximadamente 1.600 quilômetros de norte a sul e tem apenas 50 quilômetros de largura em sua porção mais estreita no centro. Apesar de seu litoral extenso, 3/4 do Vietnã são montanhosos e cerca de 40% de sua massa de terra é coberta por florestas. Durante a Guerra do Vietnã, a cobertura da floresta tropical provou ser a melhor arma contra ataques inimigos. As forças americanas pulverizaram cerca de 72 milhões de litros de herbicidas, incluindo agente laranja, no interior do Vietnã. E lançaram aproximadamente 13 milhões de toneladas de bombas. Centenas de espécies de árvores foram mortas e cerca de 20 mil quilômetros quadrados de florestas foram destruídos, 20% da cobertura total. As baixas animais chegaram aos milhões. A devastação foi tão grande que os termos guerra ecológica e ecocídio foram cunhados para descrevê-la. Mas assim que as armas foram silenciadas, uma espécie notável imediatamente se dispôs a regenerar a terra. O bambu é a planta de crescimento mais rápido do mundo. Em apenas 24 horas, ela pode ganhar até 1 metro de altura. Quanto mais cresce, mais rápida é a proporção. Em questão de dias, o bambu pode ficar mais alto que árvores com décadas de idade. Praticamente uma espécie gigante de capim, o bambu cresce em qualquer parte do Vietnã. Ele tem um papel vital em todo o ecossistema. E muitas espécies dependem dele para sobreviver. As florestas tropicais de baixa altitude do Parque Nacional Cat Tien ficam no sul do Vietnã e são o lar de alguns dos sons mais assombrosos ouvidos em qualquer lugar do mundo. O topo da copa das árvores fornece o ponto de observação perfeito para um dos primatas mais líricos do mundo,
uma criatura abastecida por uma dieta de bambu. Gibões de bochechas amarelas marcam o território com barulhos altos em vez de sinais físicos. A cada manhã, os adultos fazem sessões de cantoria, alertando bandos vizinhos a manterem distância. Estas vocalizações podem ser ouvidas a mais de 3 quilômetros de distância. Os gibões empregam a mesma técnica vocal que cantores de ópera profissionais levam anos para dominar. Ao cantar em soprano, eles são capazes de usar mais potência em seus chamados com um mínimo esforço. Com o fim do coro do amanhecer, esta fêmea e seus 2 filhotes podem relaxar. Fora uma boa noite de sono, tudo que os jovens gibões querem fazer é brincar. Gibões de bochechas amarelas nascem com a pelagem loira. Mas com cerca de 2 anos de idade, ela se torna preta. Apesar dos machos manterem esta coloração até o fim da vida, as fêmeas voltam a ficar loiras quando se desenvolvem completamente. 40% da região de Ca Tien é formada por floresta de bambus. Com a ajuda de árvores que alcançam as copas, é o lugar perfeito para filhotes cheios de energia se exibirem. Os gibões são os melhores braqueadores do planeta. Eles chegam a velocidades de até 55 km por hora e podem balançar até 15 metros de um galho a outro. Quando a brincadeira termina, o mais velho decide que está na hora de descansar. Ficar pendurado em um braço só é uma maneira comum de os gibões relaxarem. Dedos longos e membros fortes permitem que eles se segurem por mais de 1 hora sem soltar. O de jejum ocupa toda a manhã e brotos de bambu fresco são o prato preferido. Apesar de frutas, sementes e folhas formarem a maior parte de sua dieta, os gibões também se aproveitam de insetos e de ovos de pássaros ocasionais. Dedos opositores fazem com que os pés agarrem, o que gera um segundo par de mãos. No entanto, este filhote ainda está tentando se acertar com a superfície lisa do bambu. Os gibões de bochechas amarelas passam a maior parte da vida no topo das copas e raramente se aventuram no solo da floresta por um bom motivo. O chão é dominado por predadores e este novato que ainda voa baixo tem companhia. A mãe, de repente, reconhece o perigo.
Ela corre até o local e guia a vítima em potencial de volta à segurança da copa. O urso negro asiático pode ser um escalador excelente, mas não é páreo para o maior ginasta da selva. Apesar de similar em tamanho à espécie americana, o urso negro asiático tem uma lua crescente clara no peito. A pelagem mais grossa, que chega a até 15 centímetros em volta do rosto e do pescoço, é outra característica distintiva. Apesar de ser equipado com garras de 3 centímetros e dentes capazes de rasgar carne, este predador é essencialmente vegetariano. Capim, frutos e raízes compõem a maior parte de sua dieta. No entanto, este estranho mamífero considera insetos uma iguaria. Este nariz é capaz de farejar mel a uma distância de 5 quilômetros. Formigas a pouca distância quase sempre são descobertas. Os mosquitos são uma fonte de irritação constante nas florestas quentes e úmidas do Vietnã. Depois de comer com a ajuda da seiva pegajosa de uma árvore, este macho decide relaxar e se entregar a algo que afasta os mosquitos temporariamente. O urso negro asiático leva uma vida solitária em um território que cobre até 40 quilômetros quadrados. Para atrair fêmeas e avisar outros machos que estão na área, este urso começa a marcar algumas árvores com seu odor. Também é a maneira ideal de aliviar uma coceira nas costas. Mas o ritual diário do macho é interrompido repentinamente. Outro macho se aventura perto demais. O visitante logo entende a mensagem de que não deve mexer com este oponente. Para escapar do perigo, o urso negro asiático foge ou sobe em árvores. Ao optar pela escalada, este indivíduo não tem escolha a não ser esperar. Horas podem passar até que ele se sinta seguro para descer. É a desculpa perfeita para um cochilo no meio da manhã. 17% das florestas do Vietnã são compostos por bambu. Esta planta de crescimento rápido continua desempenhando um papel vital ao regenerar muitos tipos diferentes de ecossistema. Ao longo de rios e córregos, as raízes do bambu retêm o frágil solo da margem, impedindo que ele seja erodido. Eles também mantêm as águas tropicais frias, fornecendo sombra benéfica para criaturas aquáticas. Durante as horas mais frescas do dia, tartarugas tomam sol para elevar sua temperatura corporal. Isso acelera o metabolismo, ajuda a digestão e as encoraja a se alimentar.
Peixes, insetos, plantas e frutas que caem das árvores formam grande parte de sua dieta. Mas uma espécie se especializou em caçar exclusivamente em terra firme. A tartaruga caixa asiática recebeu este nome devido às 3 grandes quilhas ou cristas que tem ao longo de sua carapaça. Totalmente desenvolvida, ela pode chegar a 18 centímetros de comprimento. Pés parcialmente palmados indicam um estilo de vida muito mais terrestre em comparação a uma tartaruga aquática. Este indivíduo passa a maior parte da vida na floresta, escavando montes de folhas em busca de uma presa que se alimente de matéria vegetal em decomposição. As minhocas têm um papel fundamental na fertilidade do solo. Apenas 1 metro quadrado do solo da floresta pode conter mais de 1000 destes invertebrados que produzem nutrientes. Para qualquer espécie de minhoca, levantar a cabeça acima de sua vala é procurar problema, principalmente no território da tartaruga caixa asiática. Este réptil pode ter uma péssima audição, mas sua visão em cores e seu olfato são excelentes. Assim como um guepardo que persegue um antílope, as chances em torno deste embate parecem justamente empatadas. Apesar de ser um dos encontros mais lentos entre predador e presa já registrados, para a tartaruga foi muito recompensador. Mais de 80% desta refeição é proteína pura. No Animal Planet. O bambu tem uma resistência à atração maior que a do aço com alta pureza. Ele é mais resistente do que fibra de carbono. Apesar destas propriedades físicas incríveis, o bambu é composto por uma série de caules ocos. Estes espaços fornecem um abrigo perfeito para qualquer criatura pequena o suficiente. O buraco nesta porção do caule foi inicialmente perfurado por um besouro, mas um animal muito diferente refugiou-se em seu interior. Este morcego não é maior do que um abelhão. Pesando pouco mais que um clipe de papel, é um dos menores mamíferos do mundo. A colônia inteira de até 25 morcegos consegue se apertar em apenas uma pequena seção do tronco do bambu. A vida caseira é aconchegante. Com cerca de 1 semana de vida, estes filhotes já têm quase o tamanho de seus pais. Alimentar uma ninhada que cresce tão rapidamente não é uma tarefa fácil. A cada noite após o pôr do sol, a mãe sai para caçar. Cupins são uma presa muito apreciada.
No poleiro, os morcegos jovens aproveitam o espaço extra e se preparam para a vida em voo. O morcego do bambu pode ser pequeno, mas em grandes quantidades são uma fonte de alimento decente para uma cobra relativamente pequena. Os filhotes não são capazes de escapar. Mas este predador não tem como entrar. A abertura é mais estreita que o diâmetro de um lápis. A cobra abandona sua emboscada e a mãe retorna. Crânios achatados permitem que os morcegos passem pela minúscula fenda de 4 milímetros. Em cerca de 2 semanas, os filhotes estarão voando sozinhos e em pouco tempo acharão um bambu para transformar em seu lar. A Baía de Ha Long, no norte do Vietnã, localiza-se em uma das maiores regiões calcárias do mundo. Há 400 milhões de anos atrás, a atividade tectônica elevou o leito rochoso acima do nível do mar. Quando ele foi exposto ao ar tropical úmido, o dióxido de carbono carregado pela água das chuvas dissolveu e esculpiu as rochas calcárias vagarosamente. O resultado é um local de formações bizarras. Uma paisagem geologicamente conhecida como karst. A Baía de Ha Long contém mais de 1.600 ilhas e ilhotas de calcário. Muitas têm mais altura do que largura, o que as tornam inabitáveis e muito íngremes para serem exploradas. No entanto, várias ilhas são conhecidas por possuírem praias isoladas, grutas cortadas pelo mar e cavernas extensas. Esta região abriga algumas das maiores cavernas do mundo. A Hang Toi, também chamada de Caverna Escura, tem mais de 5 quilômetros de extensão e 80 metros de altura, o suficiente para abrigar um prédio de 25 andares. Estalactites e estalagmites espetaculares adornam o teto, as paredes e o chão. Pingos de água gotejando através da pedra porosa depositam pequenas camadas de calcita acima e abaixo. Com o tempo, isso cria um labirinto de estruturas primitivas e algumas se unem para formar colunas de calcita. Durante a Guerra do Vietnã, os habitantes locais usavam as cavernas do continente como abrigos antibombas. Elas também forneciam refúgio para um dos primatas mais raros do mundo que habita a região até hoje. O langur de Ha Tinh foi descoberto nos anos 60, mas desapareceu completamente após a guerra e acreditou-se que estava extinto.
Mas, 30 anos depois, uma pequena população que vivia entre as cavernas kársticas e florestas calcárias veio à tona. Atualmente, acredita-se que existam 1000 espécimes vivendo na natureza. O langur raramente desce até o solo e passa a maior parte do dia se alimentando nas árvores. Assim como outros macacos que se alimentam de folhas, em vez de ter bolsas nas bochechas, ele possui um estômago complexo de várias câmaras. Isso exige que ele coma continuamente. Folhas novas e carnudas são as preferidas. Isso reduz a necessidade de beber água. Os adultos deste bando dão uma pausa na alimentação e se dão ao luxo de uma catação mútua. Além de reforçar os laços sociais, a coçada nas costas é uma maneira perfeita de relaxar. No entanto, os membros mais jovens do grupo ainda não compreenderam a etiqueta da sociedade dos langures. O único meio que estes montes de pelo conhecem para relaxar é um pega-pega. Quando a noite cai, os langures retornam para a segurança de seu refúgio de calcário. Estas cavernas e fendas não só fornecem abrigo contra os elementos tropicais imprevisíveis. Conforme as estações mudam, eles permanecem em uma temperatura constante e confortável. Apesar de muitos terem suposto que várias espécies de animais do Vietnã haviam sido dizimadas durante a guerra, ao longo dos anos seguintes, cientistas ficaram surpresos com o que descobriram. O langur de Delacour foi considerado extinto quase 60 anos antes de a Guerra do Vietnã começar. Impressionantemente, ele também sobreviveu utilizando a segurança das cavernas de calcário, como seu primo habitante de penhascos. Acredita-se que existam apenas 200 destes langures na natureza, o que os torna um dos primatas mais raros do planeta. Juntamente com criaturas já conhecidas que ressurgiram das cinzas do Vietnã, novas espécies são relatadas atualmente. Até muito recentemente, nenhuma espécie nova de mamífero grande havia sido descoberta em todo o mundo, há mais de 50 anos. Este antílope chamado de saola era um desconhecido para a ciência antes de ser captado pela armadilha fotográfica de um naturalista em 1992. Isso estimulou outras expedições pelo território inexplorado do Vietnã e apenas um ano depois, este monchaco gigante também foi adicionado à lista de novas espécies. Nem todas as florestas do Vietnã foram afetadas pela guerra. Certas regiões foram beneficiadas ao ter uma presença militar constante nos últimos 40 anos. Hanoi, Vietnã. A floresta primária de Son Tra, na península de Da Nang, é talvez um dos últimos refúgios do macaco mais bonito do mundo. O langur indiano de canela vermelha era encontrado na maior parte do Vietnã.
Contando principalmente com folhas e frutas para sobreviver, ele sofreu imensamente na campanha de desmatamento da guerra. Este primata colorido é da mesma família dos cólobos africanos. Ele também tem um estômago com várias câmaras ou saculiforme para digerir a celulose dura que compõe sua dieta. Derivados gasosos da digestão dão a ele um visual barrigudo constante. Com cerca de 75 centímetros de altura, o langur indiano de canela vermelha é um macaco relativamente grande. Sua cauda é tão longa quanto seu corpo, fornecendo um equilíbrio excelente quando ele salta pela copa das árvores. Ele quase sempre decola e pousa com as patas primeiro. Os langures são macacos altamente sociáveis e geralmente vivem em grupos de até 15 membros. Ao contrário de muitos outros primatas, há pouca diferença de cor entre fêmeas e machos. Os filhotes nascem levemente mais claros e obtêm a coloração dos adultos aos 10 meses de idade. Devido à aparência chamativa, muitos langures indianos de canela vermelha tornaram-se vítimas da prática de tiro ao alvo militar. Até hoje, eles são muito procurados pelo comércio ilegal de animais de estimação. Mas esta população, em especial, tem sido protegida inconscientemente pelo exército vietnamita. Até recentemente, esta floresta era uma zona restrita ao público, desde que a guerra acabou em 1975. Os cientistas acreditavam que esta espécie de langur não havia sobrevivido nesta região. Eles estavam errados. Cerca de 200 indivíduos foram registrados vivendo nesta península isolada. Eles representam mais de 60% da população do país. As florestas tropicais do Vietnã abrigam mais de 5.000 espécies diferentes de insetos. Há aproximadamente 1.000 variedades distintas de borboletas, mais do que o total encontrado na Europa e na Austrália juntas. Por meio da polinização, os insetos desempenharam um papel vital na regeneração das florestas durante e após a guerra. Eles também são uma fonte de proteína valiosa para muitos seres vivos, incluindo um primata raro que prefere caçar à noite. Este loris lento pigmeu, mas parece um urso de pelúcia do que um primata. Seu corpo tem apenas 20 centímetros de comprimento e ele praticamente não tem cauda. Mãos e pés acolchoados por músculos fazem com que ele se agarre com firmeza aos galhos. Olhos grandes garantem uma visão noturna excelente.
Ao contrário da maioria dos primatas, o loris tem uma camada similar a um espelho atrás das retinas que duplica a claridade captada. Este indivíduo localiza uma refeição em potencial. Os grilos não são capazes de voar, mas pulam a uma velocidade incrível. O ataque com duas mãos significa que este grilo não tem chance. O loris é um dos poucos animais capazes de comer enquanto está pendurado de cabeça para baixo. Caçar à noite significa que ele evita a competição com outros primatas com os quais compartilha território. O loris não é o único mamífero noturno em busca de insetos. As florestas vietnamitas iluminadas pela lua são o território de outro predador que adora insetos e lembra um musaranho gigante. A civeta de Austin tem pouco mais de 1 metro de comprimento e pesa cerca de 3 quilos. Apesar de ter características felinas, ela é parente de doninhas e mangustos. A seiva fermentada de árvores é uma iguaria muito apreciada. Apesar de ser uma escaladora excelente, ela passa a maior parte do tempo procurando insetos e outros invertebrados no solo da floresta. Minhocas, que se disfarçam com a ajuda da noite, não estão tão seguras quanto parece. Elas são o principal alimento desta caçadora. Só no Animal Planet. Muitos dos animais e plantas do Vietnã sofreram imensamente com a guerra recente. No entanto, certas espécies ganham seu sustento com a morte. Assim como o bambu, esta planta chamada de inhame-elefante prospera em florestas secundárias, que são matas regeneradas após uma grande perturbação. Conhecida como bruxa da floresta, ela está prestes a lançar seu encanto noturno. Enquanto a temperatura cai durante a noite, a planta se aquece em até 10 graus Celsius. Imagens térmicas destacam o grande aumento de calor. À medida que as folhas internas se abrem, uma nuvem de odor ruim é lançada no ar. É cheiro de carne podre, um perfume irresistível para uma criatura atraída pela morte. Besouros de carniça são necrófagos e se alimentam de corpos de animais mortos. Mas desta vez, eles foram enganados.
Uma vez lá dentro, as paredes escorregadias da flor não deixam o besouro sair. E não há espaço suficiente para abrir as asas. Parece que não há saída. Mas a planta não quer machucar seus prisioneiros. O amanhecer chega e a flor permanece inalterada. Os besouros são mantidos prisioneiros durante o dia inteiro. Mas quando a segunda noite chega, a bruxa da floresta conclui seu encanto. O pólen expelido dos estames cai sobre os besouros presos abaixo. As paredes internas escorregadias da planta de repente ganham uma textura áspera. Finalmente, os prisioneiros estão livres para ir embora. Os besouros carregados de pólen conseguem fugir no momento em que outras bruxas da floresta começam a se abrir. Incapazes de resistir ao aroma pungente, estes besouros à procura de carne garantem a polinização, desempenhando um papel fundamental na vida e não na morte. O Vietnã é um exemplo único da resistência inimaginável da natureza. Anos de guerra quase eliminaram todas as suas formas de vida. Mas as florestas reagiram, dando abrigo e alimento para seus residentes. Presumiu-se que muitas espécies estavam perdidas para sempre. Em vez disso, números maiores surgiram das cinzas. Uma planta em especial liderou o caminho da regeneração da terra desolada do Vietnã. Parece que a natureza e suas criaturas sempre permanecerão lado a lado. Versão brasileira Vox Mundi.